Voltando, pessoal, vamos falar um pouco sobre o tratamento do linfedema ou do edema propriamente dito. Para casos de linfedema em que o tratamento conservador não é eficiente, o médico tem o recurso do tratamento cirúrgico para isso. O tratamento conservador engloba a utilização medicamentosa e a físio propriamente dito. No tratamento conservador, existem várias medicações que são utilizadas, como especial os medicamentos diuréticos, anti-inflamatórios, antibióticos, que auxiliam nesse processo, né, de alívio, nesse processo contra infecção e inflamação, bem como os diuréticos, quando o paciente faz retenção hídrica generalizada. O objetivo é principal, combater infecções, inflamações e melhorar o fluxo do líquido linfático. Tá? Não cabe a nós, como fisioterapeutas, fazermos a indicação ou sequer orientação. Ai, tá inchadinha? Toma X. Ai, tá com isso? Toma Y. Não façam isso, meus amores. Porque as medicações, por mais inofensivas que aparentam ser, elas fazem com que haja toda uma alteração da fisiologia corporal. Então, o tratamento medicamentoso é de uso exclusivo do médico. A fisioterapia já é outro setor, não é? Prescrição de atividades ou orientação quanto a exercícios físicos, como, por exemplo, os exercícios chamados metabólicos, são a nossa especialidade. Utilização de exercícios isométricos, os protocolos de reabilitação cardiovascular, tratamentos com a drenagem linfática manual, a utilização de eletroterapia para o escoamento de líquidos e até a utilização da massoterapia, tá? Utilização de enfaixamentos compressivos, indicação de colocação de meias e malhas compressivas também entra como recurso fisioterapêutico e até aplicação de compressas quentes, frias, os chamados banhos de contraste. A massoterapia nós temos como principal utilização a drenagem linfática manual, tá? Tem várias técnicas, a Dr. Leduc, Godoy e essa que está na moda aí, Vogel, né? Que é uma subdivisão da técnica do Vogel. Para a nossa aula, e a que eu mais domino para passar para vocês, é a técnica do Godoy. A técnica do Godoy é a mais utilizada, por exemplo, para quadros inflamatórios, porque ele trabalha com uma pressão controlada, um deslizamento superficial lento, tá? Eu, na minha prática, observo mais efeitos dela, mas existem outras formas e subformas de trabalhar essas técnicas que são utilizadas, por exemplo, na estética, em que em associação você faz a drenagem linfática com outras massagens, como modeladoras, né, utilização de eletroterapia, mas nós vamos aprender a linha do Dr. Godoy. Tá? Então, aqui alguns exemplos. A utilização de compressor pneumático com botas ou luvas pneumáticas e até a utilização de malhas compressivas também associado durante ou após a sessão da drenagem. Então, durante, você drena um local, faz o enfaixamento compressivo. E após, faz toda a drenagem e a indicação de que a pessoa faça a utilização da malha compressiva em ambiente domiciliar ou põe assim que acordar, variando de caso para caso. A avaliação do linfedema se dá pela coleta da história da pessoa para que você consiga determinar, não é? Se é congênita, se é adquirida, da onde que veio, da onde que não veio, bem como o exame de perimetria, que é o exame em que você vai avaliar a cirtometria circular do membro. Tá? A gente viu em obesidade e flacidez que você pode avaliar o tronco quando você pega a medida entre as duas axilas, sob a região das mamas, na área da cintura, em cima do umbigo e próximo ao trocânter maior do fêmur, o que vai com a altura do início da fenda glútea, tá? Você vai circular a pessoa com uma fita métrica e avaliar em quantos centímetros a pessoa está
com a pessoa tem, o tamanho que a pessoa tem. E aí a gente vai calcular. A gente já viu que o índice de aumento da relação do tamanho da cirtometria cintura e quadril é predisponente para várias alterações, mas nos membros, essa avaliação que você está vendo aí na foto, ela é feita bilateral, dos dois lados, tá? Existe uma avaliação também que é por volumetria. Então, você vai ter que pegar um recipiente, calcular a área dele e qual a capacidade de volume que ele tem, encher até o tanto, né, até a boca desse recipiente, colocar o membro total que você vai medir ali dentro. Tem todo um cálculo matemático para fazer da área, do tamanho, né, que você vai mergulhar esse membro e quanto de volume foi dispersado. Se aqui tem 1000 litros e sai 100 ml, né? Quão edemaciado está? Não é uma avaliação muito fidedigna, não é uma avaliação, muito usual, tá? Imagina que você vai ter que ter um recipiente, encher de água, a pessoa enfia a mão, enfia a perna inteira e calcula quanto que vai. Isso aqui é mais quando você vai trabalhar com um paciente, uma avaliação para trabalhar para estudos, para divulgação de artigos, pesquisa. Já o usual mesmo é a utilização da perimetria ou cirtometria, tá? Mas vamos ao que interessa. Drenagem linfática manual. Técnica de compressão manual dos tecidos epiteliais, tecidos superficiais, que utiliza pressões intermitentes, pressões constantes, com o objetivo do aumento da circulação linfática. É a utilização lembra de massagem, né? Da aula de massagem clássica. Lembra do primeiro movimento em que nós trabalhamos com deslizamentos superficial, deslizamento profundo, amassamento? Na drenagem linfática manual, utiliza-se o movimento da técnica do Godoy, de deslizamento superficial e com uma possível evolução para uma área intermediária entre o deslizamento superficial e um deslizamento profundo. Utiliza-se uma pressão leve, basicamente o peso da sua mão, com um deslizamento de baixa velocidade sobre toda a estrutura, orientando e carreando o líquido linfático até a área de confluência dos principais linfonodos. Então, foi desenvolvida lá pela década de 30 pelo terapeuta dinamarquês Dr. Volder, não sei falar. É uma massagem suave e que vai facilitar esse escoamento. Você vai direcionar o líquido linfático. Melhora a circulação linfática com eliminação de toxinas. Por isso que ela é uma fonte secundária de tratamento para celulite, para outras coisas. A drenagem linfática não emagrece ninguém, mas pode ser usada como tratamento coadjuvante quando o paciente está no processo de perda de peso, porque como elimina essas toxinas circulantes do interstício, vai melhorar o aspecto da pele. Se melhora o aspecto da pele, se retira aquela grande quantidade de líquido do interstício, também vai facilitar a perda de peso mediante a diminuição da quantidade do líquido que estava no edema, se a pessoa tiver edema. Se não tiver, não muda nada. Mas se melhora o aspecto da pele, se a pele se torna mais viçosa, se a pele torna-se com contornos mais regulares, consequentemente vai dar uma melhora, né, emocional naquele paciente, vai dar um incentivo para continuar. Falando, nossa, tô fazendo a dieta, tá ficando legal, minha perna, meu culote, meu glúteo, né, onde a pessoa vai ter um incentivo a se manter dentro daquele processo. Pode ser realizada manual ou por aparelhos. Por aparelhos é muito comum, principalmente em pós-operatórios, né, que a pessoa faz utilização daquelas botas de compressão, principalmente nas primeiras 24 horas após o processo cirúrgico. O objetivo principal é drenar o excesso de líquido ou de fluidos que ficam acumulados no espaço intersticial. Vai manter o equilíbrio das pressões hidrostática e pressão oncótica,
Melhorar, obviamente, a nutrição dos outros tecidos, porque se tem muito líquido com grandes quantidades proteicas no interstício e grandes quantidades de gases de CO2, aquele plasma sanguíneo não vai conseguir difundir, não vai conseguir passar para o interstício com concentrações adequadas de nutrientes e oxigênio, diminuindo assim ou ocasionando um processo de envelhecimento precoce, né? O aumento de produção de radicais livres, o aspecto mais envelhecido do tecido epitelial e por aí vai. A drenagem linfática manual ela é composta por 2 procedimentos básicos, que visa, obviamente, remover o líquido intersticial e melhorar o seu retorno à circulação, né, ao plasma sanguíneo. Trabalha pela evacuação, com compressões nos linfonodos ou nos chamados gânglios linfáticos, né? Tá escrito errado, desculpa, mas nos linfonodos, que tem o objetivo de trabalhar a sua descongestão, né? Estimular a sua filtragem, o seu escoamento. E a captação, o processo de deslizamento superficial sobre a estrutura da pele, do membro, da barriga, do tórax, tá? Que é um movimento realizado na direção chamada centrífuga, do distal para proximal. Essa pressão externa deve superar a pressão interna, entre 25 e 40 milímetros de mercúrio. Vocês têm noção do que é isso? É o peso da sua mão. Observa que todo toque aqui, ó, você não tá vendo ninguém sofrendo, ó, não tem nenhum apertão exagerado, é o peso da sua mão. O peso da sua mão sobre o tecido e com o movimento de deslizamento superficial. Para ser chamada de drenagem linfática, o sentido sempre deve ser de distal para proximal. Ou trazendo, né, de distal para proximal. Só que nós vamos seguir a regra de proximal para distal, onde você vai subdividir o membro em algumas partes e trabalhar sobre forma de deslizamento por quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante. Espera aí que eu já vou explicar melhor. Bom, obviamente para fazer uma aula prática, isso aqui é só uma descrição com utilização de fotos, meu povo. Utilização de fotos não quer dizer que o seu paciente pode estar nessa posição apenas, tá? As principais é o decúbito dorsal e decúbito ventral. Professora, mulher grávida, nas últimas semanas não vai conseguir deitar em decúbito ventral, obviamente. Então, você pode adaptar, fazer a drenagem com a pessoa em decúbito lateral, não é? Em posição de semi-sentada. Se houver algum problema e precisar trabalhar essa drenagem, a pessoa pode estar, inclusive, sentada. Como, por exemplo, fazer uma drenagem de membro superior. Mão, punho, tá bom? Em decúbito dorsal, quando a gente for trabalhar os membros inferiores, você pode utilizar rolinhos, almofadas para elevar esses membros e facilitar a compressão. Eu não disse que ela é feita de distal para proximal? E lá no slide não estava escrito de proximal para distal? Porque você inicia o processo na região proximal. Aí eu preciso drenar os membros inferiores. Você não vai começar a puxar do pé na direção da virilha. Você vai iniciar um processo de mobilização e de retirada daquela estase venosa e linfática na região abdominal. Você vai trabalhar a região lateral abdominal, região pélvica, subdividir o membro em 2 a 3 partes e iniciar com deslizamentos do primeiro quadrante, eu não dividi aqui, do primeiro quadrante para a virilha, segundo quadrante para a virilha, terceiro quadrante que engloba o joelho para a virilha e assim sucessivamente, tá? Como eu vou conseguir talvez dar essa aula, mas neste momento eu não consegui dar essa aula para vocês, prática, eu vou disponibilizar um vídeo. Ele é um vídeo de estética, mas que ela ensina passo a passo a como fazer, tá? Eu vou dar naquele documento do MPDF, em que eu dou as diretrizes da nossa aula, como ela é feita, e que vem inclusive o link do YouTube, porque como vocês viram, né, o programa lá tá pagando as aulas. Mas eu vou deixar no YouTube para vocês não falar que não tem.
ela ensina o passo a passo. Vai ficar a minha aula e mais um recurso para vocês assistirem sempre. Quem for trabalhar com isso ou quem for trabalhar com qualquer outra coisa e em algum momento precisar fazer a utilização da drenagem. O primeiro passo é sempre liberar os linfonodos. Início mais proximal que esse não tem jeito. Compressão dos submandibulares, em especial supraclaviculares, axilares, compressão ao redor da cicatriz umbilical e sob toda a linha alba para estimular os linfonodos da região abdominal e pélvica, da região inguinal, algumas pessoas, mas eu sempre indico, da fossa poplítea e até próximo da artéria pedial, tá bom? Você pode trabalhar utilizando o deslizamento superficial com a compressão por braceletes, em que você vai englobar o membro da pessoa com as suas duas mãos, com uma mão só. O movimento, sabe aquele passarinho? Você vai juntar os dois dedos e fazer bombeamentos. Você vai manter os polegares fixos, deslizou e bombeia com os outros 4 dedos. Deslizou e bombeia, aperta com os dedos, tá? Podendo ser feitos em todas as estruturas dessa forma, inclusive mãos e dedos. Na região abdominal, utiliza-se o bracelete com as duas mãos, em que você vai afastar as mãos. Lembre que da região dos arcos costais para cima, você drena trazendo para os linfonodos da região axilar. Dos arcos costais para baixo, você drena trazendo para os linfonodos inguinais, tá? O deslizamento unilateral, em que você pode trazer tudo da região mais posterior, puxando para os linfonodos inguinais ou para a região axilar, tá? E um deslizamento bilateral, que você vai com as duas mãos puxar você vai trazer esse líquido, só que o que está no M-abdômen direito vem para o linfonodo direito, do M-abdômen esquerdo para o linfonodo esquerdo. Existe um movimento na região abdominal que trabalha se chamado de coração invertido, em que você vai desenhar um coração, sendo que o aumento, aquela curvatura maior se dá próximo da região inguinal e vai levar até a área do mediastino, para estimular toda essa circulação. Olha aqui, vai aumentando, passando pela região da cintura e utilizando a base. Imagina que a base, a pontinha do coração, vai se dar aqui no processo tifoide. Membros inferiores, o bracelete com as duas mãos ou o bombeamento em forma da mão em pássaro. Ai, professora, eu não posso fazer o bracelete com uma mão no membro inferior? Pode, se o seu paciente for excessivamente emagrecido e a coxa dele couber na sua mão. É muito difícil, tá? A pessoa muito emagrecida vai querer perder ainda líquido. Tá louca? Né? Brincadeira. Mas, pessoal, não se utiliza porque você não vai conseguir englobar a mão. Com exceção quando for fazer tratamento com crianças, tá? Mas, obviamente, utiliza-se o bracelete com as duas mãos ou a mão em bombeamento de pássaro. A utilização do bracelete com as duas mãos sobre a região de perna, a gente estava na coxa, tá? E a utilização do deslizamento nos pés, com o amassamento e deslizamento da região de sola, mas é muito difícil a região posterior do pé apresentar edema. Lembrando que tudo será escoado quando o seu paciente ficar em pé. Para fazer nos pés, cuidado com a utilização de cremes. Na sola do pé não passa creme, tá? Porque se o seu paciente ficar de pé, colocar o pé no chão, corre risco dele escorregar e cair. Mas na região de dorso, dedos, pode ser feito com a utilização apenas da polpa dos dedos, tá? Quando você virar o paciente em decúbito ventral, a gente tem que ter alguns cuidados básicos, apenas de orientação anatômica. Toda a drenagem de membro inferior e membro superior, ela é feita igual. Você subdivide o membro em algumas partes, a base, todo o glúteo, primeiro quadrante, metade da coxa, segundo quadrante, e até na área poplítea, terceiro quadrante. Você vai drenar
trazendo a linfa no sentido dos linfonodos aguinais. Na porpança não tem acúmulo de linfonodos, tá? Então vai se tornar difícil essa drenagem. Então você traz para a direção da região inguinal, tá bom? Utiliza no movimento de bracelete, bombeamento em pássaro e até a utilização dos dedos entrelaçados. Essa postura, essa posição, eu confesso para vocês que é muito difícil de fazer e eu nunca utilizei, tá? É muito difícil eu fazer a utilização desse tipo de drenagem, de deslizamento, tá? Porque isso faz com que você tenha uma certa dor no seu punho, nos seus dedos, mas existe esse recurso. Ó, a utilização, esse é o movimento que vocês mais observam, tá? E é descrito sim como bracelete com 2 mãos. O movimento de deslizamento na região lombar e dorso também você traz, ó, da região dos arcos costais para cima na direção dos linfonodos axilares, que estão anteriores. Da base das últimas costelas para baixo, região dos linfonodos inguinais. Mas, como toda técnica, a drenagem linfática, ela apresenta indicações e contraindicações. As principais contraindicações são quadros de flebites, alterações varicosas em que há o surgimento de varizes superficiais em processo de inflamatório agudo, hipertensão arterial isquêmica não controlada, quadros infecciosos e não podemos esquecer quadros de neoplasia, tá? Ai, professora, mas eu não faço a drenagem linfática no paciente de mastectomia após a extirpação do tumor. E quando este paciente já não apresenta mais o risco de disseminação ou de novos quadros de neoplasia, quando esse paciente não tem risco de metástase, tá? Então, o paciente veio referindo que teve câncer, alguma coisa, peça uma recomendação, uma autorização médica. Por quê? Porque esse paciente pode desenvolver uma metástase, pois a gente viu que os capilares linfáticos conseguem absorver células até inteiras. E se essa célula for carreada por todo o sistema, ela pode se depositar em um órgão qualquer, fazendo assim com que haja uma nova produção cancerosa ou uma nova neoplasia. Em fases de inflamação aguda, existe uma contraindicação parcial. A gente deve tomar um certo cuidado, tá? Quando já passou de 24 a 48 horas do processo inflamatório agudo, você até pode fazer a drenagem linfática manual, sim, tá? Antes disso, com 24 horas após a lesão, o recomendado é a utilização do Price, tá? Que é a utilização de gelo, imobilização, repouso, né? E elevação do membro. Eu tive um entorse de tornozelo, tá super inchado, quero fazer drenagem. Olha, amor, vamos fazer um gelinho, vamos pôr o pezinho pra cima e ficar quietinho em casa, de 24 a 48 horas. Algumas literaturas falam até em 72 horas, mas entre 24 e 48 a utilização é o Price. Depois disso, pode-se utilizar em associação a compressas frias, com enfaixamentos compressivos, a drenagem linfática manual, sim. Pacientes com febre, você vai aumentar, a massagem não aumenta a temperatura corporal de 1 a 2 graus? O paciente está com febre, você vai aumentar ainda mais, tá com 38, foi para 40, morreu, né? Melhor não. Em alterações cancerígenas, como neoplasia maligna, só com liberação do oncologista e por escrito, tá? Não pede verbal, não. Por escrito. Ele manda autorização, o pedido, assinado e carimbado. E patologias de cardiopatia, em especial o ICC, insuficiência cardíaca congestiva, o paciente não é submetido à drenagem linfática, tá? Só quando estiver muito bem controlado e nesse caso também com a utilização do pedido médico. Porque ele já fez vários exames e o paciente está apto para isso, mas mesmo assim, muito cuidado. O tratamento cirúrgico para quadros de linfedema, como eu falei lá anterior, são quando é o último recurso a ser utilizado, lembra? Porém, a gente também pode utilizar. A gente não, o médico vai utilizar e ele vai encaminhar esse paciente depois, principalmente para um tratamento fisioterapêutico com a drenagem linfática. Utilização de anastomose venosa capilar, a técnica de Thompson,
que trabalha remoção de tecido fibroedematoso, não é? Com a drenagem, faz os retalhos da pele e compressão mecânica dos tecidos para que se escoem restos, principalmente quando há formação após processos hemorrágicos em que aquele tecido sanguíneo não consegue ser sugado, tá? Existe um retardo de cicatrização em 40% dos casos, quando o linfedema não é controlado, e ele é realizado somente quando não há resultado do tratamento conservador, por causa do risco da manutenção do linfedema. Então, o processo cirúrgico pode aumentar aquele processo que já estava inchado. Tá inchado? Vai inchar mais. Tava ruim. Fez a cirurgia, melhorou. Aí depois parece que piorou, né? Então, essa cirurgia pode gerar mais malefícios. Mas quando o caso não consegue ser controlado, existe uma orientação do processo cirúrgico e que a opção é feita única e exclusivamente pelo médico vascular. Essas são as referências bibliográficas que eu utilizei. Todos nós temos na biblioteca da faculdade, mas no momento não é possível que vocês peguem, compreendo. Então, eu vou disponibilizar várias videoaulas, artigos para vocês pesquisarem, bem como utilização de sites em que explicam como fazer a drenagem linfática. Pessoal, a drenagem não tem mistério. Eu vou tentar fazer todas as aulas teóricas que vocês estão assistindo por aqui. Vou tentar disponibilizar. A gente vai tentar fazer a parte prática lá nas clínicas. Mas, por hora, em decorrência da pandemia do coronavírus, nós vamos por aqui. Dá tempo da gente fazer bastante aula teórica, eu disponibilizar muitos conteúdos para vocês. E aí depois eu fico à disposição, tá? Um beijo, tchau!